E bem, meses se passam e já em 2024, mais especificamente dia 1º de outubro de 2024, a gente teve um novo conteúdo de Ordem. Não foi um RPG, e sim a continuação da HQ de O Segredo na Floresta, e sim a continuação, né? O Segredo na Floresta, parte 2. Olha, essa é uma HQ que, fazendo uma análise assim, com muito spoiler, tá? Como você já tá reparando, inclusive eu vou deixar até no início do vídeo, tem spoiler de tudo que eu comento. Então, cara, essa daí já foi, sem sombra de dúvidas, pra mim, a pior HQ de toda. Eu ia falar trilogia, mas agora tem a de Desconjuração. Então, de todo esse lançamento de HQs de Ordem. Por quê? Porque, vamos lá. Na primeira parte, pelo menos assim puxando de memória, eu também não reli, né, a primeira parte da HQ, nem a segunda. Eu li na época que foi lançado e chegou em casa, aqui na época da pré-venda. Essa de O Segredo na Floresta parte 1, eu me lembro que os personagens ele tinham mais identidade, o que foi um problema em O Segredo na Floresta parte 2. Em O Segredo na Floresta parte 2, muita coisa deu errado. Por exemplo, o Joey é um dos personagens que tem ainda assim a essência dele, mas eu não senti muito bem representado na parte 2 de O Segredo na Floresta, HQ. Mas o César, cara, o César foi muito mal representado. Ele basicamente virou um estereótipo dele mesmo. Então ele só fazia piada gamer, com todo respeito ao Yabu, mas piadas boomers, gamers, sabe? Tipo, eu percebi ali que ou o Yabu não entendeu o conceito do personagem, ou ele não teve tempo para estudar o Segredo na Floresta o suficiente para fazer realmente essa questão da lore. E acabou sendo assim, olha Yabu, você é gênio, você é foda, mas para mim esse foi um trabalho muito fraco, sim, com todo respeito, mas sendo muito honesto. Foi um trabalho que eu lembro que foi a primeira vez que eu li ou que eu consumi algum conteúdo de Ordem em que eu saí estressado. Porque, como eu disse, O Segredo na Floresta parte 1, a HQ, eu ganhei de presente. Agora, O Segredo na Floresta parte 2, eu comprei na pré-venda. Assim, saiu do meu bolso, né? E não, eu senti que não valeu o dinheiro, sendo bem honesto. É uma HQ que a lore é muito speedrun. O que eu senti na primeira parte do Segredo na Floresta. Em O Segredo na Floresta parte 2, a gente tem isso, pelo menos na sensação que eu tive de vezes 10. Era uma speedrun muito maior. A gente teve praticamente O Segredo na Floresta parte 2 era uma fanfic de Wattpad em formato de HQ, no sentido do conteúdo da história, porque o Yabu acabou focando muito no relacionamento amoroso entre Liz e Thiago, que até essa HQ, que se eu não me engano na parte 1 também, teve menções, uma coisa assim, mas não da forma como foi feito na segunda parte. E, cara, teve muita página focando nessa questão de basicamente de um paralelo onde a gente tinha um futuro alternativo, onde a Liz e o Thiago se casavam e tinham filhos, neto e tudo mais, assim. Muito envolvendo o Deus da Morte, né? Que é o final da vida do Thiago, né? O final da HQ, assim como o final da temporada, o Thiago morre pro Deus da Morte. Então, tinha muito essa questão do tempo envolvida nas duas HQs e ficou muito esse chip de Lizago, né, Liz e Thiago, sendo mencionado durante a HQ. Para mim, de uma maneira muito mal mencionada. Sim,
esse já é um chip que eu particularmente não sou muito fã, tá ligado? Não sou muito fã dele, então... Mas se ele fosse bem escrito, ainda mais sendo um conteúdo oficial de Ordem, né? Se ele fosse bem escrito, eu acharia interessante. Infelizmente não foi o caso. Eu senti que foi muito mal escrito. E teve muita página. É tanto que eu posso estar enganado, mas eu me lembro de contar. Mas teve umas 2 ou uma página a mais dessas memórias desse universo paralelo Liz e Thiago do que teve toda a cena do Deus da Morte no final. Então assim, se não foi 2 páginas ou uma página a mais, alguma coisa assim, ainda assim eram páginas próximas que claramente acabaram atrapalhando a sequência da história. E acabaram sendo uma barreira, porque, novamente, né, a HQ ela não pode ter tantas páginas assim, porque senão o preço final dela fica muito salgado. E a gente teve umas 10, 9 páginas, se não me engano, de Lisago. Então, assim, ficou uma coisa muito desnecessária. A gente teve alterações que, na minha opinião, foram, sei lá, bocosas, assim. Tipo, a, a Ferreira. Ela, no RPG, ela é uma mulher fortona, bombada. E na HQ ela virou uma loira padrão, que, sabe, tipo, um estereótipo de loira padrão que faz odonto, tá ligado? Magrinha, assim, pique modelo. Foi muito estranho, sabe? Eu lembro de ver aquilo e falar, nossa, mas descaracterizou demais. E toda a HQ me passou essa sensação. Fora que quem leu até o pós-crédito da HQ, né, que também tem esses detalhes, né, toda HQ de Ordem tem pós-crédito. O pós-crédito de Segredo na Floresta Parte 2 é tenebroso, assim. Depois eu descobri que foi o Selbit que escreveu o pós-crédito. E olha, realmente, toda a HQ, como eu tinha dito, teve essa questão do César, teve essa questão da Liz e do Thiago, teve essa questão do Deus da Morte, teve outras questões, como, por exemplo, a equipe Kelvin, né? A forma como eles resolveram ali a situação que aconteceu envolvendo o Ferreiro e tal. Eu tô puxando de memória, mas se eu não me engano, o personagem que era do Léo, que eu já esqueci, o Kenan, lembrei. O Kenan, ele não tacou Molotov. Ele tacou... Ai, como que foi? Não sei o que de Jujuba. Nossa, cara, foi algo, sabe? Tipo, ele não tacou uma Molotov no Cariade, igual acontece na sessão de O Segredo na Floresta. Foi uma coisa bem boba também, sabe? Tipo, foi... vamos refazer essa parte aqui da história. E aí, não tornou aquilo mais foda, só tornou aquilo mais brega, estranho, forçado. E pra mim, sem sombra de dúvidas, a HQ mais fraca, sabe? E eu fico verdadeiramente mal, assim, de estar falando isso, assim, espero que, se por algum motivo, acho difícil pra caralho, mas se por algum motivo isso chegar no Yabu, é uma crítica construtiva, Yabu, eu acho que, por exemplo, já dando um pequeno spoiler eu li a HQ de Desconjuração, e isso não acontece, sabe, gente? Eu recomendo a HQ de Desconjuração, inclusive. Ela é muito boa. E foi isso. Então, assim, Segredo na Floresta Parte 2, ela foi um evento negativo em 2024 pra mim. Assim, eu lembro de puxar meus amigos que a gente conversava sobre Ordem e falar, gente, que, que porra é essa, tá ligado? Tipo, eu lembro de juntar o grupo, assim, e todo mundo que tinha lido ficar só horas e horas falando mal da HQ. Porque foi um tiro muito à parte, assim, tipo, Ordem tem um padrão e do nada, bum, uma coisa assim, extremamente
diferente demais, como eu tinha dito muito antes, né? Parecia muito uma fanfic de Wattpad, só que é um conteúdo oficial, tá ligado? Então, é foda. Eu só realmente achei muito esquisito e eu odeio criticar ordem assim, ainda mais o Yabu, que é uma pessoa tão legal, mas o trabalho dele no Instagram Floresta Parte 2 pra mim foi bem decepcionante, assim, com todo respeito, mas foi triste.